Glória a Deus, chegando com mais uma palavra. Hoje se encontra em Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, a seguir, tá bom? Mas desde já, vamos orar por essa palavra, Amém? Já convido todos vocês para fazer aí 1 minuto de oração. Então vamos lá. Meu Deus e meu Pai, já peço, Senhor, licença mais uma vez para entrar na sua presença nesse dia, Senhor. Meu Deus, que essa palavra venha, Senhor, ser, aleluia, glória a Deus, uma bênção na vida de cada um, Pai, que entrar aqui por esse, aleluia, glória a Deus, canal de bênçãos aqui no YouTube, Senhor. Deus, que o Senhor possa, Pai, ir de encontro a cada um dos seus filhos, das suas filhas, Senhor. Deus, nos dá livramento, Senhor. Pai, eu já peço também nessa hora, Senhor, nos alicerça na sua presença, Senhor, para que nem o vento venha nos balançar, nem para um lado nem para o outro, Senhor. Nos dá força, Pai, é o que eu te peço, meu Deus, nesse dia, Senhor. Em nome de Jesus eu já peço, Senhor, fica conosco, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Deixa o seu joinha, tá bom? Porque através do seu joinha, do seu gostei, a gente fica aí sabendo que você está gostando da palavra de Deus. Tá bom? Já quero fazer também um apelo para você que ainda não é cristão, você que não é crente ainda. Aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida e da sua alma, porque ninguém vai ao Pai senão por Ele. Amém? Glória a Deus. Então vamos para a palavra. Glória a Deus, que se encontra em Atos capítulo 1. Amém? Você pode também nos acompanhar aí com a sua Bíblia, tá bom, irmãos? Atos dos Apóstolos, capítulo 1. A seguir, vamos lá. Fiz o primeiro tratado, o Teófilo, acerca de tudo quanto Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que foi levado para cima, depois de haver dado o mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de haver padecido, se apresentou vivo, com muitas provas infalíveis, aparecendo-lhes por espaços de 40 dias e lhes falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Aleluia. Estando com eles, ordenou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou em água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo dentro de poucos dias. Aleluia. Aqueles, pois, que se haviam reunido perguntavam-lhe, dizendo: Senhor, é nesse tempo que restauras o reino a Israel? Aleluia. Respondeu-lhes: a vós não vos compete saber os tempos ou as épocas que o Pai reservou à sua própria autoridade. Rabassúbia, cantarabasébia. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os fins do confim da terra. Tendo ele dito essas coisas, foi levado para cima, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o aos seus olhos. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles apareceram 2 varões vestidos de branco, rabassúbia, os quais lhes disseram:
varões galileus, por que ficais aí olhando para o céu? Este Jesus, que dentre vós foi elevado para o céu, há de vir assim como para o céu o vistes e cantará súbia. Aleluia. Deus de poder e de glória. Aleluia, Senhor. Deus de poder e de glória. Aleluia, Senhor. Jesus de poder, Deus de honra e de glória. Aleluia, Senhor. Os quais lhes disseram: varões galileus, por que ficais aí olhando para o céu? Este Jesus, que dentre vós foi elevado para o céu, há de vir assim como para o céu ouvistes e... Aleluia. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, que está perto de Jerusalém, à distância da jornada de um sábado. Aleluia. Deus é bom. Aleluia. E, entrando, subiram ao cenáculo onde permaneciam Pedro e João, Tiago e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração, umas mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos deles. Aleluia. Naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos, sendo o número de pessoas ali reunidas cerca de 120, e disse: Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Senhor. Irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. Aleluia. Pois ele era contado entre nós e teve parte nesse ministério. Ora, ele adquiriu um campo com o salário da sua iniquidade, e precipitando-se, caiu prostrado e arrebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. Aleluia. E tornou-se isto conhecido de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que na própria língua deles esse campo se chama Aceldama, isto é, campo de sangue. Aleluia. Senhor, glória a Deus. Porquanto no livro dos Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação, e não haja quem nela habite, e tome outro seu ministério. É necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi levado para cima, um deles se torne em testemunha conosco da sua ressurreição.
E apresentaram 2, José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. E orando, disseram: Tu, Senhor, que conheces os corações de todos, mostra qual desses 2 tem escolhido, aleluia, Senhor, para tomar o lugar nesse ministério e apostolar, do qual Judas se desviou para ir ao seu próprio lugar. Então deitaram sorte a respeito deles e caiu a sorte sobre Matias. E por volta comum foi ele contado como os 11 apóstolos. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Meu Deus. Aleluia. Santo de Israel. Aleluia. Glória a Deus. Vamos para o capítulo, irmãos. Capítulo 2, tá bom? Glória a Deus. Deus é bom. Deus é poderoso e Ele está aqui conosco. Aleluia. Olha como Deus é bom. Aleluia. Jesus está aqui. Aleluia. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído, como que de um vento impetuoso, e encheu toda a casa aonde estavam sentados. E lhes apareceram umas línguas como de fogo, que se distribuíam, e sobre cada um deles pousou. Aleluia. E todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito nos concedia os que falava. Aleluia. Aleluia. Habitavam então em Jerusalém judeus, homens piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. Ouvindo-se, pois, aquele ruído, ajuntou-se a multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Aleluia. E todos pasmavam e se admiravam, dizendo uns aos outros: Pois que não são galileus todos esses que estão falando? Como é, pois, que os ouvimos falar cada um na própria língua em que nascermos? Aleluia. Nós, tartos, medos e elamitas, e os que habitamos a Mesopotâmia, a Judéia e a Capadócia, o Ponto e a Ásia. Aleluia. A Frígia e a Banfilha do Egito e as partes da Líbia próxima a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos. Aleluia. Cretenses, aras, vos ouvimos em nossas línguas falar das grandezas de Deus. E todos pasmavam e estavam perplexos, dizendo uns aos outros: Que quer dizer isso? E outros, zombando, diziam: Estão cheios de monstros. Aleluia.
Então Pedro, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse: Varões de Deus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Pois estes homens não estão embriagados, como vós pensais, visto que é apenas a 3ª hora do dia. Aleluia. Mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos mancebos terão visões, os vossos anciões terão sonhos. Cantarabassúbia, cantarabrassé, irabassúbia. E sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Aleluia. E mostrarei prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. Aleluia. E o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, escutai essas palavras. A Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós com milagres, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. A este que foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, vós matastes crucificando pelas mãos de iníquos. Aleluia. Ao qual Deus ressuscitou bem dos grilhões da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Porque dele fala Davi, sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja a palavra. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou, e além disso a minha carne há de repousar em esperança. Aleluia. Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-aste de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que faria sentar sobre o seu trono um dos seus descendentes. Aleluia, glória a Deus. Prevendo isso, Davi falou da ressurreição de Cristo,
que a sua alma não foi deixada no inferno, nem a sua carne viu a corrupção. Aleluia. Ora, a este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhos, de sorte que, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora verdes e ouvirdes. Aleluia. Glória a Deus, porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-se à minha direita, Arabasúbia cantarabracé. Aleluia. Até que eu ponha os seus inimigos por escabelo de teus pés. Saiba, pois, com certeza todas a casa de Israel que a esse mesmo Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Aleluia. E, ouvindo eles isto, conturgiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: e faremos, irmãos? Alabassúbia cantarabacé. E Pedro então respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Aleluia. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Porque a promessa vos pertence a vós, a vossos filhos, e a todos os que estão longe, a quantos o Senhor nosso Deus chamar. E com muitas outras palavras dava testemunho, e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. De sorte que foram batizados os que receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Aleluia. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, do partir do pão e nas orações. Aleluia. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Aleluia. E vendiam suas propriedades e bens e os repartiam por todos, segundo a necessidade de cada um. Aleluia. E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam com alegria e singeleza de coração. Aleluia. E louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e cada dia acrescentava-lhe o Senhor os que iam sendo salvos. Aleluia. Glória a Deus. Este foi o capítulo 2. Vamos para o capítulo 3, aleluia, de Atos dos Apóstolos. Aleluia, glória a Deus. Deus de poder e de glória. Só Ele é digno de toda a honra
e de toda a glória. Aleluia. Vamos para a palavra. Pedro e João subiam ao templo à hora da oração, a nona. Aleluia. E era carregado um homem coxo de nascença, no qual todos os dias punham a porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Ora, vendo ele a Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. Cantarabassúbia. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse-lhe: olha para nós. Cantarabassúbia. E ele os olhava atentamente, esperando receber dele alguma coisa. Aleluia. Glória a Deus. Disse-lhe Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Aleluia. Nisso, tomando pela mão direita, no levantou, e imediatamente os seus pés e ater-lhe os firmaram. Aleluia. E, dando ele um salto, pôs-se em pé, começou a andar e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Todo o povo, ao ver-o andar e louvar a Deus, aleluia, glória a Deus, reconheciam como mesmo que estivera sentado a pedir esmola à porta formosa do templo, e todos ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe aconteceram. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Apegando-se o homem a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles, ao pórtico chamado de Salomão. Aleluia. Pedro, vendo isso, disse ao povo: varões israelitas, por que vos admirais desse homem? Ou por que fitais os olhos em nós? Como se por nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, no Deus de nossos pais, glorificou ao seu servo Jesus, a quem vós entregaste perante a face de Pilates negaste, quando esse havia resolvido soltar. Aleluia. Glória a Deus. Mas vós negaste o santo e justo, e pediste que se vos desse o homicida, aleluia, e mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhos. E pela fé em seu nome fez o seu nome fortalecer a este homem que vede e conheceis. Sim, a fé que vem por ele deu a este na presença de todos vós. Essa perfeita somos. Aleluia. Oh, aleluia. E pela fé em seu nome fez o seu nome fortalecer a esse homem que vedes e conheceis. Sim, a fé que vem por ele e deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Aleluia. Agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também as vossas autoridades. Aleluia.
Glória a Deus. Mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o seu Cristo havia de padecer. Aleluia. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados vossos pecados, de sorte que venha os tempos de refrigério na presença do Senhor. E enviei o Cristo, que já dantes vos foi indicado, Jesus, aleluia, ao qual convém que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, das quais Deus falou pela boca dos seus santos profetas, desde o princípio, Arabassúbia cantarabracé. Aleluia. Pois Moisés disse: suscitar-vos-á o Senhor vosso Deus, dentre vossos irmãos, um profeta semelhante a mim. A ele ouvire em tudo quanto vos disser. E acontecerá que toda alma que não houver a este profeta será exterminada dentre o povo. Aleluia. E todos os profetas, desde Samuel e os que sucederam, quantos falaram, também anunciaram esses dias. Vós sois os filhos dos profetas e do pacto que Deus fez com vossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Aleluia. Deus suscitou a seus servos, e a vós primeiramente vos enviou para que vos abençoaste, desviando-os a cada um das vossas maldades. Aleluia. Esse foi o capítulo 3. Vamos para o capítulo 4 de Atos. Atos dos Apóstolos. Aleluia. Deus é bom. Aleluia. Glória a Deus. Vamos para a palavra. Enquanto eles estavam falando ao povo, sobrevieram-lhe os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus. Doendo-se muito de que eles ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dentre os mortos, deitaram mão neles e os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois era já tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram, e se elevou o número dos homens a quase 5.000. No dia seguinte, reunirão-se em Jerusalém as autoridades, os anciões, os escribas e, aleluia, glória a Deus, e Anás, o sumo sacerdote, e Caifás, João, Alexandre e todos quanto eram da linhagem do sumo sacerdote. E, no meio deles, perguntaram: com que poder ou em nome de quem fizestes vós isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e vós,
anciões. Aleluia. Se nós hoje somos inquiridos acerca do benefício feito a um enfermo e do modo como foi curado, aleluia, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificaste e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, nesse nome está este aqui, são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta como pedra angular. Aleluia. E em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, em que devamos ser salvos. Aleluia. Cantarabassúbia. Aleluia. Glória a Deus. Então eles, vendo-a entremeter de Pedro e João, e tendo percebido que eram homens iletrados e indoutos, se admiravam e reconheciam que haviam estado com Jesus. E vendo em pé com eles o homem que for curado, nada tinham que dizer em contrário. Aleluia. Todavia, mandando-os sair do sinédrio, conferenciaram entre si. Aleluia. Dizendo: que havemos de fazer a estes homens? Porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório, e não o podemos negar. Aleluia. Mas, para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemos-los para que de hora em diante não falem nesse nome ao homem algum. E, chamando-los, ordenaram-lhes que absolutamente não falasse nem ensinasse em nome de Jesus. Mas Pedro e João, respondendo, lhes disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-nos antes a vós do que a Deus. Aleluia. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Aleluia. Mas eles ainda os ameaçaram mais, e, não achando motivo para os castigar, soltaram-os, por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Aleluia. Pois tinha mais de 40 anos o homem em quem se operara essa cura milagrosa. E soltos eles foram para os seus e contaram tudo o que lhes havia dito os principais sacerdotes e os anciões. Aleluia. Ao ouvirem isso, levantaram unanimemente a voz a Deus e disseram: Senhor, tu que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, Arabassúbia, Cantarabassé. Aleluia, Senhor. Que pelo Espírito Santo, por boca de nosso pai Davi, Deus
teu servo disseste: por que se enfureceram os gentios? E os povos imaginaram coisas vãs? Aleluia. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Aleluia. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungistes não só Herodes, mas também como Pilatos com os gentios e os povos de Israel. Aleluia. Glória a Deus. Para fazerem tudo o que a tua mão, o teu conselho predeterminaram que se fizeste. Aleluia. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a intrepidência a tua palavra, enquanto estendes a mão para curar e para que se faça sinais e prodígio pelo nome de Deus santo servo Jesus. E tendo eles orado, tremeu o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com intrepidez a palavra de Deus. Eita glória! Aleluia! Da multidão dos que criam, era um só um coração e uma só alma, e ninguém dizia que coisa alguma das que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes deram comuns. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Aleluia! Pois não havia entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que vendiam e o depositavam aos pés dos apóstolos. Aleluia! E se repartia a qualquer um que tivesse necessidade. Aleluia! Glória a Deus! Então José, condominado pelos apóstolos Barnabé, que quer dizer filho de consolação, levita, natural de Chipre, aleluia, possuindo um campo, vendeu, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Aleluia. Esse foi o capítulo 4. Aleluia. Glória a Deus. Capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, né? Aleluia. Então vamos orar por essa palavra, né, irmãos? Mas antes, já peço você, né? Aleluia. Já quero fazer um apelo para você que não é crente ainda, você que ainda não é cristão. Aceita Jesus, irmão, como seu único e suficiente Salvador da sua vida e da sua alma, irmãos, porque ninguém vai ao Pai senão por Ele. Aceita Jesus hoje como seu único e suficiente Salvador da sua vida e da sua alma, porque Jesus, o que curou no passado, é o mesmo Jesus de hoje, não mudou. Tá bom? Aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida e da sua alma, porque Jesus quer te salvar. Amém? Então vamos orar e agradecer a Deus. Meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, por essa palavra, ó Pai. Deus, que essa palavra venha ficar nos nossos corações, Senhor, que essa palavra possa, Pai, nos alertar, Senhor, aleluia, Pai, que essa palavra venha ficar nos nossos corações, que não venha só ouvir,
no ouvido e sair no outro, mas que essa palavra venha, aleluia, ouvir no ouvido e venha ficar gravado no coração. Aleluia, Senhor de poder, Deus de honra e de glória, Pai, vai de encontro, meu Deus, a cada um, a cada família, Jesus, vai de encontro, meu Jesus, a cada família, a cada lares, a cada, aleluia, pessoas nessa hora, Senhor. Eu já peço em nome de Jesus, meu Deus, aleluia, Pai, fica conosco, Pai, eu também peço nesse dia, continua com as suas duas mãos, Pai, aleluia, na direção da minha vida, porque se o Senhor estiver na direção da minha vida, meu Deus, eu sei que eu estou indo no caminho certo. Aleluia, meu Jesus, que o Senhor possa me dar força para me seguir, aleluia, a minha caminhada, Pai, na presença do Senhor. Que o Senhor possa também dar força para essa pessoa que está nos ouvindo, para essa pessoa também, ó Pai, ter força para poder seguir a caminhada, aleluia, e não, aleluia, glória a Deus, ter vontade de desistir, mas sim de avançar para frente e seguir, aleluia, os seus mandamentos e a sua vontade, meu Jesus. Aleluia, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus que eu te peço, Senhor, fica conosco, Pai. Já peço também, Senhor, que todo mal saia em nome de Jesus, que todo mal que está assolando essa família saia em nome de Jesus, que todo mal que está assolando essa casa, meu Deus, toda legião de demônios, toda seta maligna, todo levante do inimigo, na autoridade do nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Essa foi a palavra de hoje. E amanhã estamos de volta, tá bom, irmãos? Com mais palavra de Deus.